Imagine caminhar por uma rua tranquila em uma manhã comum. Ao lado da calçada existe um terreno baldio. Você olha rapidamente para o local e acredita estar vendo um manequim abandonado, mas conforme se aproxima, percebe que aquilo não é um boneco. É o corpo de uma jovem. A cena é tão incomum que, por alguns segundos, parece impossível acreditar no que está diante dos seus olhos. Pouco tempo depois, policiais cercam toda a área. Jornalistas começam a chegar. Fotógrafos registram cada detalhe. Em poucas horas, a notícia já ocupa as manchetes dos principais jornais dos Estados Unidos. A vítima se chamava Elizabeth Short e ela tinha apenas 22 anos. Sonhava em construir uma carreira em Hollywood, mas sua morte transformaria seu nome em um dos maiores mistérios da história criminal americana. Durante décadas, investigadores seguiram centenas de pistas. Dezenas de pessoas confessaram o crime. Diversos suspeitos foram apontados como possível assassino. Mesmo assim, ninguém jamais foi condenado. Quase 80 anos depois, o assassinato de Elizabeth Short continua oficialmente sem solução. Essa é a história da jovem que o mundo passou a conhecer como a Dália Negra. E este é mais um Arquivo Perdido. Muito antes de se tornar um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos, Elizabeth Short era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar no mundo. Ela nasceu em 29 de julho de 1924, na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, mas passou boa parte da infância em Medford, onde cresceu ao lado da mãe e de 4 irmãs. Seu pai, Cleo Short, trabalhava com a construção de minicampos de golfe, um negócio que prosperou durante parte da década de 1920. No entanto, com a chegada da Grande Depressão, sua situação financeira entrou em colapso. Em 1930, o carro de Cleo foi encontrado abandonado sobre uma ponte. Durante dias, a família acreditou que ele havia tirado a própria vida, mas isso nunca aconteceu. Anos depois, descobriu-se que ele simplesmente havia decidido abandonar a esposa e as 5 filhas, para recomeçar a vida em outro estado. Sem qualquer ajuda financeira, Pelby Short precisou criar as filhas sozinha. A infância de Elizabeth foi marcada por dificuldades econômicas e por constantes mudanças na rotina da família. Além disso, ela enfrentava um problema de saúde, que mudaria completamente sua adolescência. Elizabeth sofria de crises severas de bronquite e asma. Os médicos acreditavam que o clima rigoroso de Massachusetts piorava sua condição e recomendaram que ela passasse os meses mais frios em regiões de clima mais quente. Foi assim que, ainda adolescente, Elizabeth começou a viajar com frequência para a Califórnia. Naquela época, Los Angeles representava muito mais do que um clima agradável. Era a cidade dos grandes estúdios de cinema, o lugar onde milhares de jovens chegavam todos os anos acreditando que poderiam se tornar estrelas de Hollywood. Elizabeth também alimentava esse sonho. Quem a conhecia descrevia uma jovem bonita, educada e extremamente vaidosa. Ela gostava de se vestir bem, chamava a atenção pelos cabelos escuros e costumava dizer que um dia conseguiria trabalhar na indústria cinematográfica. Apesar disso, sua vida estava longe de ser estável. Ela mudava frequentemente de endereço, dependia da ajuda de amigos e parentes e aceitava pequenos trabalhos para se sustentar. Em 1943, após anos sem qualquer contato, Elizabeth decidiu procurar o pai. Ela descobriu que Cleo vivia na Califórnia e foi morar com ele por um curto período. A tentativa de reconstruir a relação, porém, durou pouco. Os dois passaram a discutir constantemente. Segundo relatos da época, Cleo desaprovava o estilo de vida da filha e queria que ela encontrasse um emprego fixo. Pouco tempo depois, Elizabeth deixou novamente a casa do pai. Nos anos seguintes, continuou vivendo entre diferentes cidades da Califórnia e da Flórida. Durante esse período, fez amizades, teve alguns relacionamentos e continuou sonhando com uma oportunidade em Hollywood. Mas a vida nunca parecia seguir o caminho que ela imaginava. Em janeiro de 1947, Elizabeth voltou para Los Angeles. Ela tinha apenas algumas malas, pouco dinheiro e ainda acreditava que conseguiria mudar de vida. Ninguém imaginava que aqueles seriam seus últimos dias. Pouco depois de ser vista pela última vez, Elizabeth Short desapareceu.
E uma semana depois, toda a cidade de Los Angeles acordaria diante de uma cena que jamais esqueceria. Na tarde de 9 de janeiro de 1947, Elizabeth Short foi vista pela última vez. Naquele dia, ela estava hospedada na casa de amigos em San Diego. Mais tarde, embarcou em uma viagem para Los Angeles, acompanhada de uma conhecida chamada Dorothy French. As duas passaram parte da tarde juntas. Elizabeth disse que pretendia encontrar a irmã, que supostamente estava visitando a cidade. Mas isso nunca aconteceu. Por volta das 6 da tarde, Dorothy deixou Elizabeth no Hotel Biltmore, um dos hotéis mais conhecidos de Los Angeles. Foi a última vez que alguém comprovadamente a viu com vida. Depois daquele momento, Elizabeth simplesmente desapareceu. Durante quase uma semana, ninguém soube onde ela esteve, com quem se encontrou ou o que aconteceu durante aqueles dias. Esse intervalo de tempo se tornaria um dos maiores vazios de toda a investigação. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, pouco antes das 10 horas, uma moradora chamada Beth Bersinger caminhava pela South Norton Avenue, levando a filha pequena para uma loja de consertos de sapatos. Enquanto seguia pela calçada, ela percebeu algo estranho em um terreno baldio. À distância, parecia um manequim descartado. Era comum encontrar objetos abandonados naquela região. Então, ela continuou caminhando. Mas, conforme se aproximou, percebeu que aquilo tinha pele. O que estava diante dela era o corpo de uma jovem. Beth correu até uma casa próxima e chamou a polícia. Poucos minutos depois, os primeiros agentes chegaram ao local. A cena era diferente de tudo o que já haviam encontrado. O corpo estava completamente sem roupas e havia sido colocado cuidadosamente sobre a grama, com os braços posicionados acima da cabeça e as pernas abertas. Os investigadores perceberam rapidamente que não se tratava de um assassinato comum. A vítima havia sido levada até aquele terreno depois de morrer. Não havia sinais de luta. Não havia grande quantidade de sangue. Tudo indicava que o crime havia acontecido em outro lugar, e que o corpo fora transportado até ali durante a madrugada. Outro detalhe chamou imediatamente a atenção dos peritos. O corpo estava extremamente limpo. Alguém havia removido cuidadosamente vestígios de sangue e sujeiras antes de abandoná-la. Isso sugeria que o assassino havia dedicado tempo para alterar a cena do crime, dificultando o trabalho da polícia. Enquanto os agentes isolavam a área, curiosos começavam a se reunir ao redor das fitas de segurança. Logo surgiram fotógrafos e jornalistas. Em poucas horas, imagens da cena já circulavam pelas redações dos principais jornais de Los Angeles. Naquele primeiro momento, ninguém sabia quem era a vítima. Sem documentos ou qualquer objeto que permitisse sua identificação, os investigadores recorreram às impressões digitais. Elas foram enviadas ao FBI, que utilizou seus arquivos para comparar os registros. Pouco tempo depois veio a resposta. A jovem encontrada naquele terreno era Elizabeth Short, de apenas 22 anos. Assim que a identidade foi confirmada, os jornais iniciaram uma corrida para descobrir quem ela era. Repórteres passaram a entrevistar conhecidos, antigos vizinhos e pessoas que haviam convivido com Elizabeth. Foi durante essa cobertura que surgiu o apelido que atravessaria décadas. Inspirados pelo filme noir The Blue Dahlia, lançado poucos meses antes, alguns jornalistas passaram a chamá-la de Black Dahlia, ou Dália Negra. Não havia evidências de que Elizabeth utilizasse esse apelido enquanto estava viva. Tudo indicava que ele foi criado pela imprensa após a sua morte. E foi justamente esse nome que transformou um homicídio em uma lenda. Mas, enquanto os jornais estampavam manchetes cada vez maiores, os investigadores ainda precisavam responder à pergunta mais importante: quem havia matado Elizabeth Short? A resposta parecia estar escondida em algum lugar de Los Angeles, e a investigação estava apenas começando. Assim que Elizabeth Short foi identificada, o Departamento de Polícia de Los Angeles deu início a uma das maiores investigações criminais da história da cidade. O caso recebeu atenção imediata, não apenas pela brutalidade do assassinato, mas porque a imprensa já havia transformado Elizabeth Short na Dália Negra.
e a cada nova informação se tornava manchete nacional. Nas primeiras horas da investigação, os peritos concentraram seus esforços na autópsia. Era dali que esperavam encontrar as primeiras respostas. O exame revelou que Elizabeth havia morrido poucas horas antes de seu corpo ser abandonado, no terreno baldio. Os legistas também concluíram que ela havia sofrido diversas agressões antes da morte. Apesar da violência empregada pelo assassino, os peritos encontraram um detalhe que chamou a atenção. O corpo havia sido cuidadosamente lavado. Os cabelos estavam limpos. As marcas de sangue haviam sido removidas. Até mesmo sob as unhas praticamente não havia vestígios que pudessem ajudar a identificar quem havia cometido o crime. Isso demonstrava que o assassino havia mantido o controle da situação até o fim. Ele não agiu por impulso. Teve tempo suficiente para limpar o corpo, transportá-lo e escolher um local onde sabia que seria encontrado rapidamente. Enquanto isso, outra equipe de investigadores tentava reconstruir os últimos dias de Elizabeth. Eles descobriram que depois de ser vista no Hotel Biltmore, ninguém conseguia afirmar com certeza para onde ela havia ido. Nenhum funcionário do hotel se lembrava de vê-la sair. Nenhum conhecido soube informar onde ela passou a semana anterior à sua morte. Era como se Elizabeth simplesmente tivesse desaparecido dentro da própria cidade. A polícia passou então a entrevistar todos que haviam cruzado seu caminho nas semanas anteriores. Amigos, conhecidos, ex-namorados, militares, donos de hotéis, motoristas de táxi e qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com ela. Em poucos dias, dezenas de depoimentos começaram a chegar. Alguns ajudavam a montar uma linha do tempo. Outros apenas aumentavam a confusão. Mas o maior problema da investigação ainda estava por vir. A enorme repercussão do caso atraiu centenas de pessoas querendo participar da história. Algumas diziam possuir informações importantes. Outras afirmavam ter visto Elizabeth pouco antes da sua morte. E houve quem fosse ainda mais longe. Nas semanas seguintes, dezenas de pessoas passaram a confessar o assassinato. Algumas buscavam fama. Outras apresentavam relatos completamente incompatíveis com as evidências. Cada nova confissão precisava ser investigada. E isso consumia um tempo precioso dos detetives. Enquanto a polícia tentava separar fatos de invenções, o próprio assassino resolveu entrar em cena. Poucos dias após a descoberta do corpo, um envelope chegou à redação do jornal Los Angeles Examiner. Dentro dele havia objetos que pertenciam a Elizabeth Short. Entre eles, sua certidão de nascimento, fotografias, cartões de visita e outros pertences pessoais. Todos haviam sido cuidadosamente limpos, para remover impressões digitais. Junto dos objetos havia uma mensagem provocando os investigadores. O remetente prometia enviar mais informações nos dias seguintes. Para a polícia, aquilo mudava completamente o rumo do caso. Quem havia enviado aquele envelope claramente tinha acesso aos pertences da vítima. Mas ainda era impossível afirmar se a correspondência realmente havia sido enviada pelo assassino, ou por alguém tentando aproveitar a enorme repercussão do crime. Novos bilhetes continuaram chegando às redações. Alguns pareciam autênticos, outros foram rapidamente descartados como trotes. Cada carta exigia novas perícias, novas análises, novas horas de trabalho. Enquanto isso, a imprensa alimentava diariamente o interesse do público. A cada edição surgiam novas teorias, novos suspeitos, novas especulações. Em pouco tempo, investigar o assassinato de Elizabeth Short deixou de ser apenas um trabalho policial. Passou a ser uma corrida contra a desinformação. Mesmo com centenas de investigadores dedicados exclusivamente ao caso, a polícia ainda não possuía um único suspeito capaz de explicar todas as evidências. Mas isso mudaria. Nos meses seguintes, alguns nomes começaram a aparecer repetidamente nos relatórios da investigação. Homens com históricos violentos, médicos, ex-militares e pessoas que, por diferentes motivos, pareciam ter algum tipo de ligação com Elizabeth. Alguns deles chegariam muito perto de serem acusados, mas nenhum seria oficialmente responsabilizado pelo assassinato da Dália Negra. À medida que os meses passavam, a investigação parecia entrar em um ciclo sem fim. Uma nova pista surgia, um novo suspeito aparecia,
Os investigadores dedicavam semanas tentando confirmar a teoria, e no fim as evidências simplesmente não eram suficientes. Com o passar dos anos, mais de 150 pessoas chegaram a ser investigadas oficialmente. Algumas chamaram a atenção apenas por alguns dias, outras permaneceram sob suspeita durante décadas. Entre todos esses nomes, alguns acabaram se tornando os mais conhecidos da história do caso. O primeiro deles foi Mark Hansen. Hansen era dono de um teatro e administrava uma casa onde diversas jovens aspirantes à atriz moravam temporariamente. Elizabeth chegou a passar um período naquele local. Segundo relatos, Hansen demonstrava interesse por ela, mas esse sentimento nunca foi correspondido. Anos depois, algumas pessoas levantaram a hipótese de que ele poderia estar envolvido no assassinato. No entanto, apesar das suspeitas, nenhuma prova conseguia ligá-lo diretamente ao crime. Seu nome acabou sendo descartado pela investigação. Outro homem que chamou a atenção da polícia foi Leslie Dillon. Dillon escrevia cartas para um psicólogo criminal e, em uma delas, descreveu um cenário que lembrava o assassinato de Elizabeth. Isso levou os investigadores a interrogá-lo durante vários dias. A polícia chegou a acreditar que ele possuía informações que apenas o assassino conhecia, mas conforme as investigações avançavam, ficou claro que não existiam evidências materiais contra ele. Mais uma vez, o caso voltava ao ponto de partida. Ao longo das décadas seguintes, dezenas de novos suspeitos surgiram: ex-policiais, militares, médicos, criminosos violentos e até mesmo pessoas que confessaram espontaneamente o assassinato. Algumas dessas confissões pareciam convincentes à primeira vista, mas quando comparadas com os fatos conhecidos pela investigação, apresentavam erros graves, datas incompatíveis, locais incorretos, detalhes que nunca aconteceram. Quase todas acabaram sendo consideradas falsas, mas existe um nome que continua sendo discutido até hoje: o médico George Hodel. Durante muitos anos, Hodel jamais foi tratado como o principal suspeito. Foi apenas décadas depois que seu próprio filho, o ex-detetive Steve Hodel, publicou livros defendendo a teoria de que o pai seria o responsável pelo assassinato da Dália Negra. Segundo Steve, George Hodel possuía conhecimentos médicos suficientes para explicar alguns aspectos observados durante a autópsia. Além disso, documentos revelaram que, no início da década de 1950, George Hodel chegou a ser investigado pela polícia por outros motivos. Em determinado momento, sua residência foi colocada sob escuta. Em uma das gravações, uma frase chamou a atenção dos investigadores. George Hodel teria dito: "Supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não podem provar agora." Essa declaração fez muitas pessoas acreditarem que o mistério finalmente havia sido solucionado. Mas a realidade é mais complexa. Especialistas lembram que a gravação nunca representou uma confissão direta. O contexto completo da conversa permanece debatido até hoje. Além disso, nenhuma evidência física conseguiu ligar George Hodel ao assassinato de Elizabeth Short. Não há DNA, não há testemunhas, não há provas materiais que sustentem uma acusação formal. Por esse motivo, apesar de ser considerado por muitos o suspeito mais conhecido do caso, George Hodel jamais foi oficialmente acusado pelo homicídio. Essa é justamente uma das características que transformaram a Dália Negra em um dos maiores mistérios da história. Praticamente todo grande suspeito parecia plausível, até que alguma peça importante deixava de existir. Sem uma prova definitiva, a investigação permanecia presa em hipóteses. Décadas se passaram, novas tecnologias surgiram, documentos foram reanalisados, mas nenhuma delas conseguiu responder à pergunta que continua sem resposta desde janeiro de 1947. Quem matou Elizabeth Short? E por que esse crime permanece oficialmente sem solução até hoje? Nas décadas seguintes, o assassinato de Elizabeth Short nunca deixou completamente os arquivos da polícia. De tempos em tempos, uma nova pista surgia. Um antigo documento era redescoberto. Algum pesquisador afirmava ter encontrado a resposta, e um novo suspeito passava a ocupar as manchetes. Mas no fim, nenhuma dessas investigações conseguiu apresentar provas suficientes para encerrar oficialmente o caso.
Com o avanço da ciência forense, muitos acreditaram que finalmente seria possível descobrir a identidade do assassino. Técnicas modernas de análises de DNA resolveram crimes considerados impossíveis décadas atrás. Casos antigos foram reabertos. Assassinos foram identificados depois de mais de 50 anos. Naturalmente, muitos esperavam que o mesmo acontecesse com a Dália Negra. Mas havia um problema. Grande parte das evidências originais haviam sido perdidas, contaminadas ou simplesmente não existia mais. Na década de 1940, a preservação de provas era muito diferente da utilizada atualmente. Muitos objetos foram manuseados por diversas pessoas. Alguns documentos desapareceram ao longo dos anos. Outros materiais se deterioraram com o tempo. Isso tornou extremamente difícil aplicar as técnicas modernas de investigação ao caso. Ainda assim, pesquisadores independentes, jornalistas e historiadores continuam analisando arquivos antigos, em busca de alguma informação esquecida. Novos livros são publicados. Documentários apresentam diferentes interpretações. Teorias continuam surgindo, mas todas esbarram no mesmo obstáculo. Sem uma evidência definitiva, o assassinato de Elizabeth Short permanece oficialmente sem solução. Ao longo dos anos, a imagem da Dália Negra ultrapassou os limites da investigação policial. Sua história inspirou livros, filmes, séries, podcasts e inúmeros documentários. O apelido criado pelos jornais acabou se tornando mais conhecido do que o próprio nome de Elizabeth Short. E talvez esse seja um dos aspectos mais tristes de toda essa história. Por trás do maior mistério criminal de Los Angeles, existia uma jovem de 22 anos. Uma mulher que sonhava em construir uma nova vida na Califórnia. Que acreditava que Hollywood poderia lhe oferecer um futuro melhor. Mas que acabou sendo lembrada, para sempre, pelo crime que nunca foi esclarecido. Talvez seja justamente essa falta de respostas que tenha transformado o caso da Dália Negra em um dos maiores mistérios da história criminal. Uma jovem que sonhava em recomeçar a vida em Hollywood, mas que acabou entrando para a história por um crime que quase 80 anos depois continua oficialmente sem solução. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o verdadeiro assassino estava entre os suspeitos investigados pela polícia? Ou acha que ele nunca chegou a ser identificado? Existe alguma teoria que, na sua opinião, explica melhor esse caso? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos não permanecem vivos apenas pela brutalidade do crime. Permanecem porque o tempo passa, as testemunhas desaparecem, as evidências se perdem, mas a verdade nunca é encontrada. E este foi mais um Arquivo Perdido.